Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Abram as Sagradas Escrituras no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas capítulo 2, versículo 41. Eu vou fazer uma leitura do 41 até o versículo de número 52. Lucas 2, 41 a 52. Nos diz assim a santa palavra do Senhor. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Senhor Deus, o Senhor que inspirou esta palavra, nós cremos, Senhor Deus, que ela é a revelação daquilo que o Senhor quer para todos nós, que ela não tem erros, que ela é a direção, é a bússola, fala sobre o Senhor, fala sobre o plano redentivo. Mas nós também sabemos, por intermédio dela, que sem o Teu Espírito nós não vamos conseguir entendê-la. Por isso, meu Deus, eu peço que o Teu Espírito traga-nos a iluminação desse texto bíblico, e que, assim como os doutores, a mãe, o pai de Jesus, o seu padrasto, todos eles ficaram admirados com Cristo, que também fiquemos com o nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. É isso que nós pedimos, no nome do Teu Filho, para a Tua glória e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Irmãos, estudar sobre Jesus, conhecer um pouco mais sobre Jesus, é um convite a uma admiração contínua. A palavra do Senhor nos diz que aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Há um deslumbramento em cada sermão, em cada perícope que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E convenhamos, tantas coisas nós já vimos nessa série. Por exemplo, nós começamos com um prólogo, o prólogo de João. O que nós aprendemos ali? Nós aprendemos que antes dele ter sido gerado, concebido no ventre de Maria, ele já existia. A palavra, a segunda pessoa da Trindade, ele é pré-existente. Mas aí ele pegou por amor a nós e obediência ao Pai, ele tabernaculou. O verbo se fez carne. Ou seja, ele colocou as tendas sobre essa terra. Ele está conosco e para todo sempre será assim, o Deus homem. Vimos também o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Eu confesso para vocês que aquela passagem bíblica me chama tanta atenção. Uma menina de 14 anos, no máximo 16 anos, receber a visita de um anjo e aquele anjo falar que ela vai dar à luz ao Filho de Deus, sendo ela virgem. Por isso que ela, diante de muita perplexidade, ela falou: como será isso, se eu não tenho contato com homem algum? E aí ele passa então a explicar o que o Espírito Santo faria. Nós vimos o nascimento propriamente dito.
Jesus Cristo veio, e ele veio dentro de uma questão que foi assim maravilhosa, porque um homem chamado César Augusto, o venerado, aquele que se achava o tal, ele lança um decreto que todas as pessoas do império deveriam ir até a sua cidade natal, e lá eles deveriam se alistar. Mal sabia ele que ele estava cumprindo o decreto do próprio Deus, porque Maria e José tiveram que ir até Belém, a cidade de Davi, e quando eles chegaram lá, diz a palavra do Senhor que completaram-se os dias para ela dar à luz, ou seja, estava cumprindo ali Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vimos também, meus irmãos, que a partir do nascimento de Jesus, houve então, como nós fizemos a leitura nessa noite, aquele deslumbramento por parte dos anjos que adoraram ao Senhor, e os pastores também, que foram até Belém para glorificar o nome do nosso Deus. E na semana passada, o que nós vimos? Nós vimos que pessoas que vieram de tão longe, os magos, vieram do Oriente, sendo levados e conduzidos por uma estrela, que era o próprio Deus que estava fazendo aquilo. A estrela conduziu eles até Jerusalém, de Jerusalém eles foram até Belém e pararam justamente aonde Jesus Cristo estava. E qual foi o intuito deles? Eles foram ali para adorar. Eles foram perseverantes, eles foram humildes, e diz a palavra do Senhor que eles se alegraram muito de terem visto o rei dos judeus. Hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos dar um salto ali de informações, porque até então, dentro dessa série, dessa narrativa de Cristo, o máximo que nós temos aqui da idade de Jesus é 2 anos, não passamos disso, só que nós vamos pular agora de 2 anos de idade de Jesus para os 12, ou seja, há um hiato aí muito grande de informações. Mas eu vou pular, não é porque eu quero de forma opcional, é porque a Bíblia mostra isso. A Bíblia não vai nos mostrar muitas coisas de Cristo Jesus, tanto na sua infância, bem como na sua fase adulta. Dos 2 aos 12 anos, a gente não tem nada nas Escrituras. E dos 12 até os 30, da mesma maneira, nós não temos nada. Mas o que temos aqui já é suficiente para nós. Então nós vamos ver que aos 12 anos, a palavra do Senhor vai resumir dizendo que Jesus Cristo, ele crescia em conhecimento e graça. A ideia principal aqui, eu quero que vocês entendam isso, é que Jesus ele foi crescendo. E chegou a um ponto que pelo Espírito Santo ele passou a ter consciência de quem ele era, consciência da sua missão, consciência daquilo que o Pai chamou ele a fazer. Certamente, meus irmãos, não dá para a gente esperar que essa consciência de Jesus aconteceu com 2 anos. Ele com 2 anos, ele já sabia, eu sou o Messias, eu vim para fazer a obra do meu Pai. As coisas aconteceram paulatinamente, e segundo esse texto bíblico, nós vamos ver que aconteceu tendo ele 12 anos. Então nós vamos ver esse texto em 4 pontos. E o primeiro ponto é a ida deles quem? A ida de José, Maria e Jesus para Jerusalém por conta da festa da Páscoa. Então, olhe para o versículo de número 41. Esse texto mostra esta família subindo para participar daquela festa. Então, o texto diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Anualmente eles iam ali. Meus irmãos, segundo a lei de Moisés, um homem judeu, ele era obrigado a ir uma vez por ano até Jerusalém para celebrar as 3 festas judaicas, que é a festa da Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. As mulheres, elas até que poderiam ir, ainda que não fosse uma obrigação. A obrigação cabia aos homens. E diz o texto bíblico que Maria, ela foi junto. Como algumas mulheres também iam, às vezes em concordância com o seu esposo, né? O esposo autorizava, vamos adorar ao nosso Senhor. Embora as festas fossem obrigatórias para os homens, havia algumas coisas que dificultavam. Por exemplo, a distância,
a questão também financeira, também recursos para você fazer uma viagem tão longa, e acabava que os peregrinos, eles optavam por uma daquelas festas, e a festa que era mais procurada, certamente, era a festa da Páscoa. E diz as Escrituras que eles foram até a festa da Páscoa. Vocês lembram o que foi a Páscoa? E a gente está até chegando perto aí, né, de nós relembrarmos da Páscoa. A Páscoa, na verdade, ela era uma celebração da libertação do povo de Israel lá do Egito. 400 anos, várias gerações de israelitas ficaram no Egito, sofreram nas mãos lá dos egípcios, do faraó. Até que um dia, Deus fala para Moisés e Deus fala para Arão que iria libertar aquele povo. E ele dá uma ordem. A ordem do Senhor foi que eles matassem um cordeiro, pegassem o sangue daquele cordeiro e eles aspergissem o sangue nas ombreiras das portas, na casa, em todos os lugares. Por quê? Quando o anjo da morte, quando o próprio Senhor passasse por sobre o Egito, quem estivesse com aquele sangue na sua casa, não morreria o primogênito daquele lugar. Mas quem não tivesse, morreria o primogênito da família, o primogênito dos animais, seria a ira de Deus caindo por sobre o Egito. E foi isso que aconteceu. Diz a palavra do Senhor que à meia-noite, o anjo da morte passou, e as trevas caíram por sobre o Egito. Vários primogênitos dos egípcios morreram, inclusive o primogênito do próprio faraó. E também os animais dos egípcios, mostrando que o que estava acontecendo ali era uma guerra do Deus verdadeiro, Yahvé, ou Yahweh, contra os deuses falsos dos egípcios, mostrando para eles que o Deus de vocês não existem. Os deuses de vocês são falsos, falsificados, criados por vocês. E tudo aquilo ali, meus amados irmãos, a gente deve se lembrar o seguinte, que assim como o povo de Israel tinha a Páscoa, que relembrava a eles a libertação, nós também temos a nossa Páscoa. A Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Toda vez que a gente ceia, que nós estamos neste ajuntamento solene, neste sacramento, o que a gente está se lembrando? Nós estamos recordando, não de uma libertação física, mas de uma libertação moral, de que Cristo Jesus, morto naquela cruz, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Quando Ele morreu pelos nossos pecados, Ele nos libertou, Ele nos deu um livre acesso aos céus. Então, a Páscoa, ela é uma tipologia, ela aponta para Cristo Jesus. E sabe qual que é o irônico de tudo isso aqui? É nós entendermos assim que Maria, José e o próprio Cristo Jesus, eles subiram para onde? Subiram para a Páscoa. E mal sabiam aquelas pessoas que estavam celebrando a Páscoa, e mais à frente nós vamos ver Jesus Cristo discutindo com os doutores, com os escribas daquela época, que toda aquela cerimônia falava sobre quem? Sobre Jesus. O menino de 12 anos que subiu para participar, provavelmente, da primeira Páscoa, toda aquela festa apontava para ele. Toda aquela festa falava sobre ele. Ele sim era o Cordeiro que iria libertar as pessoas do pecado. Olhe para o verso 42, que o texto diz assim: quando ele quem? Jesus, atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Alguns estudiosos, eles entendem que com 13 anos, uma criança, ela se tornava um menino da lei. Ou seja, agora ele era responsável como um adulto diante da lei de Deus. Ele poderia então jejuar, ele poderia participar das classes de catecúmenos, ele poderia fazer várias coisas que outrora ele não tinha a capacidade de fazer. E o que nos intriga aqui é que Jesus, ele não fez isso com 13, mas ele fez isso com 12. Mostrando então, provavelmente, que ele tinha todo um esforço espiritual para conhecer mais a palavra do nosso Deus. Agora, irmãos, sabe o que eu aprendo nesse primeiro ponto? Jesus, Maria e José subindo para o templo é a dedicação
de Maria e de José em relação a Jesus. Ou seja, o que eles estavam mostrando, ou o que Lucas quer mostrar para nós aqui? Jesus, ele é Deus, mas Jesus também é homem. E como homem, ele precisou crescer em conhecimento da palavra. Como homem, ele precisou ter o acompanhamento e a instrução dos seus pais. Então, José e Maria foram pessoas extremamente importantes na formação de Jesus Cristo como homem. Eles mostraram o caminho de Jesus ao templo. Vocês acham que provavelmente Jesus interrogando os doutores, sendo interpelado por eles e interpelando-os, vocês acham que aquilo ali surgiu simplesmente porque Jesus era Deus? Não! Surgiu também por causa de um conhecimento adquirido pelos seus pais. Os seus pais levando em consideração Deuteronômio, capítulo de número 6, o Shema, que existe só um Deus, e que esse conhecimento de que existe só um Deus deve ser incutido na mente da criança. Então, José ensinou Jesus as Escrituras, Maria ensinou Jesus as Escrituras, por isso que agora ele estava indo para Jerusalém. E meus irmãos, eu quero que vocês viajem aqui comigo aqui, o Salmo de número 122, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja, homens pecadores dizendo, é uma alegria ir para a casa do Senhor. Será que isso era diferente com Jesus? Que é santo, que é Deus, que nunca pecou? Você consegue imaginar o patos, a emoção de Cristo Jesus, quando seus pais falaram para ele, vamos para Jerusalém, vamos adorar o Senhor? Meus irmãos, ele deve ter saído, pai, vamos sim, mãe, vamos adorar, vamos à casa do meu pai, louvar ao meu Senhor. Então, primeiro ponto, eles foram até Jerusalém. Só que aí aconteceu um pequeno problema no meio dessa história, que é o nosso ponto 2. Os pais se perderam de Jesus. A ideia é que eles foram, e eu quero que vocês imaginem, uma comitiva, uma caravana de muitas pessoas. Segundo os estudiosos, os homens ficavam na frente, as mulheres ficavam com outro grupo, e às vezes as crianças ficavam junto com as crianças, ou com alguns adultos acompanhando. Então, de certo, suponho eu, que José imaginava assim, bem, Jesus deve estar com Maria. E Maria também pensava, Jesus está com José. Só que aí, no meio da viagem, tinha um momento que eles descansavam, que era o momento da noite. E nesse momento da noite, na hora do descanso, eles se encontraram, José e Maria, e cadê Jesus? Onde é que Jesus está? Olhe para o versículo de número 43. Terminados os dias da festa, uma semana ali, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia. Sabe o que é o caminho de um dia? Os peregrinos eram tantas pessoas ali, meus irmãos, tantas pessoas. Para vocês terem uma ideia, dizem que na época de Cristo, Jerusalém ficava mais ou menos com 25 mil pessoas. Mas na época da Páscoa, dessa festa, mais de 60 mil pessoas se reuniam para a celebração da Páscoa. Então, era um grupo imenso. E eles, para atravessar, quem? José e Maria, eles tiveram que atravessar aquele grupo todinho procurando Jesus. Você viu Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E procura, demorou o quê? Um dia viajando para tentar encontrar a Jesus. Diz aí que eles foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Versículo 45, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. O resumo aqui é que no versículo 46, vai dizer que Jesus ficou ausente deles 3 dias. Meus irmãos, os pais aqui,
Você sabe o que eu estou falando? De repente você não teve essa experiência, e graças a Deus eu nunca tive. Hoje eu até perguntei para a Elciane, para tentar ilustrar aqui, eu falei, Elciane, teve alguma vez aí das meninas se perderem assim, nem que seja 10 minutos? Ela, não lembro não. A Eloá parece que ela se perdeu uma vez, mas foi muito rapidinho lá no Ocidental, num bosque. Mas, mães, papais, vocês já tiveram essa experiência? Já tiveram? Meu Deus. Já pensou num shopping? Você está lá, cadê Vinícius? Cadê Maria? Meus irmãos, é um desespero. Eu já vi assim, ouvindo pessoas e a mãe começar a gritar e ficar naquele desespero e de repente aparece o segurança com o filho, está aqui minha mãe, fique tranquila. Ou seja, irmãos, se nós nos colocarmos no lugar de Maria e de José, não deve ter sido fácil, de maneira nenhuma. Ou seja, eles não são personagens assim, da Marvel ou qualquer outra coisa, são gente como nós, de sentimentos, que provavelmente choraram, ficaram aflitos, ainda que Jesus nunca deu motivo, ainda que Jesus não fosse um menino travesso, mas a mãe ficou preocupada. Mas o terceiro ponto mostra que eles encontraram Jesus. Olhe para o versículo de número 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. 12 anos, no meio dos mestres, no meio dos eruditos, no meio dos conhecedores do Antigo Testamento, da Torá, estava lá Jesus, ouvindo atentamente, e interpelando e questionando aqueles doutos da lei. Meus irmãos, que coisa fantástica. Para vocês terem uma ideia, esse templo aqui, vamos supor que fosse mais ou menos essa estrutura nossa. Não é o salão principal, não é o local onde era feito ali os sacrifícios, mas era um local do templo aonde os mestres se reuniam para exercer o catecumenato, como as classes de catecúmenos que nós temos. Então, eles paravam ali para quê? Para ensinar os jovens, ensinar os adultos, e estava lá Jesus. Jesus estava lá no meio deles. Agora, vejam o versículo 47. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Um mestre daquela época, vendo um menino de 12 anos, uau, o que é isso? Que inteligência é essa? Que raciocínio é esse? Que conhecimento bíblico é esse? Quem é esse menino? Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Mas você não precisa responder não, que é um sermão. Mas fica aí. De onde veio esta sabedoria? Jesus agiu assim. E as pessoas ficaram perplexas pelo conhecimento dele. Porque ele é Deus ou porque ele era um homem? Muitas pessoas certamente vão dizer bem assim, ah, pastor, sabe por que ele estava questionando os doutores? E sabe por que os doutores ficaram perplexos? Porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é sábio por excelência. Por isso que eles ficaram assim, admirados com Cristo. Mas e se eu falar para você que essa interpretação não é correta? O texto bíblico fala que Jesus, principalmente nos resumos, se você olhar aí para o verso 52, olhe para o versículo 52, diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu pergunto, Deus na sua deidade, ele cresce? Deus na sua divindade cresce em sabedoria, cresce em conhecimento? É claro que não. Deus ele sabe tudo sem precisar de estudar. Deus tem toda a sabedoria sem adquirir ou pedir para alguém. Ele é plenamente sábio, ele é plenamente conhecedor de todas as coisas. Então, quando o texto fala que ele crescia em sabedoria, está falando sobre uma sabedoria dele como homem.
tendo uma mente humana, uma mente finita, uma mente que cresce, não é uma mente pecaminosa, mas uma mente que cresce assim como a minha e como a sua. Ou seja, ele foi adquirindo conhecimento. E quem lhe deu esse conhecimento? Aí a gente tem que ir lá para o Antigo Testamento, meus irmãos. Isaías capítulo 11, versículo 1 a 3, fala sobre o Espírito de Deus. Veja, os temas que a gente está estudando na escola dominical, fala que o Espírito viria sobre ele. Olha o que o texto diz. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. O que ele está dizendo é que o Espírito de Deus viria sobre Jesus e lhe concederia sabedoria, e lhe concederia conhecimento, não porque ele é Deus, mas porque ele é homem. Sendo homem, lembrem-se, Maria ensinou a palavra, José ensinou a palavra, os seus amigos, os seus parentes, ele precisou conhecer a palavra, meus amados irmãos, e o Espírito de Deus foi dando todo esse conhecimento a ele. Há um outro texto que eu quero que vocês vejam, Isaías 61, versículo 1 ao 3. Isaías 61, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A gente pensa em Jesus pregando, em Jesus curando, em Jesus aconselhando, em Jesus ensinando, e só nos vem à mente o quê? A sua parte divina, mas a gente se esquece que ele também foi um homem, e como homem ele dependeu do Espírito, ele precisou da palavra do Espírito, ele precisou combater Satanás através do Espírito, através do Espírito Santo conduzindo ele. Irmãos, quando eu entendi isso, deixa eu confessar para vocês uma coisa, como que isso mudou o meu entendimento bíblico? Eu sempre gostei de estudar a união hipostática de Cristo, as duas naturezas, mas eu quando me deparava com 1 João, que fala bem assim, aquele que quiser o seguir deve andar como ele andou, devemos andar como ele andou. E aí eu parava para pensar assim, bem, como que eu vou andar como ele andou se ele é Deus? Como que eu vou fazer as mesmas coisas se ele é Deus? Eu sou um finito, um pequeno, um miserável. Mas aí quando eu descobri à luz da Bíblia, que ele dependeu do Espírito como homem, e que o mesmo Espírito que estava sobre ele, é o mesmo Espírito que está sobre mim e sobre nós, tudo mudou. Agora você começa a entender o seguinte, eu posso também ser cheio daquele mesmo Espírito que estava sobre ele, eu posso também aconselhar assim como ele aconselhou, eu posso também ensinar como ele ensinou, eu posso também fazer as mesmas coisas, porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor. Sinclair Ferguson, que escreveu uma obra clássica sobre o Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo é o eterno amigo de Cristo. Gente, do começo do ministério de Cristo até o final do ministério de Cristo, é o Espírito Santo purinho agindo na vida dele. Quem que estava lá na concepção? No ventre de Maria, gerando, fazendo a natureza humana, agora junto com a natureza divina, o Espírito. Quem é que estava conduzindo ele aqui por intermédio da palavra? Quando ele estava interrogando aqueles homens, ele estava usando a palavra, e a palavra é inspirada pelo Espírito. Quando ele foi batizado, o que veio sobre ele? O Espírito.
Quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, quem é que o conduziu e quem estava com ele? O Espírito. As obras que ele fez, os milagres que ele realizou, na hora da morte, na hora da ascensão, na hora da ressurreição, ascensão, coroação como rei, o Espírito de Deus estava sobre Cristo o tempo todo, agindo na vida dele. Agora, volte para o capítulo 2, versículo 48. Logo que seus pais o viram, ou seja, lá junto com os doutores, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. A gente não sabe, os comentaristas, assim, que perplexidade é essa, quando diz, ficaram maravilhados. Maravilhados por quê? Por terem visto ele ali, ufa, achei meu filho. Maravilhados porque estavam vendo ele ali, debatendo, ouvindo e interrogando aqueles doutos da lei, nós não sabemos. Agora, olhe para o verso 49, a resposta de Jesus, e ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? A princípio parece que é uma resposta assim, atrevida de um filho. Por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu deveria estar na casa de meu pai? Não era nada de atrevimento. Sabe por quê? O que ele estava perguntando, em outras palavras, é assim, a tradução poderia ser: por que vocês me procuram em outros lugares, quando vocês deveriam saber que eu sempre deveria estar aqui, na casa do meu pai? Sabe o que Jesus estava mostrando para eles, meus irmãos? E aqui nos mostra o seguinte: apesar de ser Maria, apesar de ser José, mas mostra também a finitude dos dois. Por quê? Se vocês lembrarem dos sermões anteriores, o anjo apareceu para ela, Gabriel, dizendo o que ela faria, ela daria à luz o Salvador. Pessoas vieram de tão longe, que foram os magos para adorar o Senhor. Os pastores também fizeram o mesmo, e os anjos também fizeram o mesmo. Simeão, um ancião, apareceu para José, para Maria, e falou bem assim: olha, agora o Senhor pode me despedir, porque os meus olhos viram o rei, viram o Senhor. E a profetisa Ana, que também viu o Senhor. Ou seja, José e Maria, eles tiveram, meus amados irmãos, várias evidências antes daquilo acontecer, de que antes de Jesus ser fiel a José e a Maria, ele tinha que primeiramente ser fiel a quem? Ao seu pai. Ele tinha que ser fiel ao seu pai. Por isso que ele falou: olha, vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui? Vocês não sabiam que essa era a minha missão? E eu quero que vocês entendam o seguinte, meus irmãos, de que essa missão de Cristo agora, com 12 anos, ela começa a ficar aflorada. Agora ele começa a entender com clareza: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a obra do meu pai. Eu tenho que fazer a missão que o meu pai me enviou a realizar. E se você ler os evangelhos, você vai ver que agora ele vai imbuído de um pensamento. Ele vai com aquilo na sua mente, meus irmãos, e nada vai impedir Jesus Cristo de ir até a cruz. E nada vai impedir Jesus de morrer naquela cruz. Ele faz tudo. Sendo ele Deus, ele poderia ter impedido tudo isso. Ele poderia ter enviado, ou pedido ao Pai que enviasse uma legião de anjos para acabar com tudo aquilo. Só que ele não faria isso. Por que ele não faria isso? Porque a missão dele era ir até o fim. Agora, olhe para o versículo de número 50. Diante da pergunta de José e Maria, da resposta de Jesus, diz o versículo 50, que eles não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Não compreenderam. Estranho, não é? Não compreenderam, apesar do anjo ter falado, apesar dos magos terem adorado,
apesar de tantas coisas que aconteceu na vida deles, diz o texto que eles não compreenderam, porém, as palavras que eles tinham dito. Agora, em último lugar, o que Lucas vai fazer aqui, meus irmãos? Lucas vai fazer um resumo da vida de Jesus. Ele vai resumir todo esse ato de 2 a 12 anos, 12 até 30 anos, porque daqui para frente, a gente vai ver que agora Jesus vai aparecer o quê? Com 30, vai começar o ministério dele, só que, como eu disse, dos 2 até os 12, você não tem nada registrado, e dos 12 até os 30, você também não tem nada registrado aqui. Olhe para o versículo 52, que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas está resumindo aqui 18 anos da vida de Jesus, 18. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Por que 18 anos? Que os próximos fatos, ele já está grande, já está com 30 anos. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? É que nesse ato, por que Deus não deixou nada aqui? Por que os escritores não registraram nada? Porque pelo Espírito Santo eles entenderam que esses fatos da vida de Jesus, de 2 a 12, de 12 a 30, não era importante para nós teologicamente. Não era relevante para nós teologicamente. É igual quando você vai estudar o Antigo Testamento, que chega aquele, eu não vou falar só menino, o próprio adulto fala bem assim, calma aí, você tem Adão e Eva, aí tiveram Caim e Abel, Caim matou Abel, só ficou Caim. E da onde é que houve continuidade nisso aí? Ele casou com quem? Já ouviu isso aí? Só que aí você vai para Gênesis 5, que vai dizer o quê? Que eles, Adão e Eva, tiveram outros filhos e outras filhas. Só que esses outros filhos e outras filhas, não é importante dentro da narrativa da redenção citá-los. Não, você não vai ter detalhamento sobre essas pessoas. Já vai pular logo já para um outro personagem. É a mesma coisa aqui. Essas coisas não são citadas porque elas não eram importantes. O que nós temos no Evangelho, que é um tipo de gênero literário chamado evangelho, é diferente de uma biografia. Uma biografia, ela tem o começo, ela tem o fim, ela tem onde o cara nasceu, onde o cara morreu, e tem todos os detalhes, se for possível. Não é o que está aqui. Só que aí, infelizmente, o que muitos homens fizeram? Tentaram preencher essas lacunas escrevendo um bocado de coisas erradas sobre Jesus. Irmãos, existem livros sobre a história da infância de Jesus. Pasmem, livros que vão contar o seguinte: desde Jesus fazendo pássaros através de barros, ele pegou vários barros, amassou aqueles barros, aí fez um bocado de passarinho. Tá, tranquilo. Mas tem um outro que vai contar uma história seguinte nesse mesmo livro, que diz que os meninos queriam sair com Jesus, gostavam de sair com ele, Jesus criança. Mas só que tinha um pai que não gostava de Jesus. E o filho queria sair. Aí o que ele fez? Ele prendeu o filho. Deixou o filho dentro de uma torre, apenas com uma janelinha. E aí Jesus estava passando brincando, e o menino que estava preso ouviu Jesus passando e falou: Jesus, me tira daqui. Aí Jesus foi lá, falou bem assim: coloca os seus dedinhos para fora. Aí ele colocou os dedos, Jesus triscou os dedos dele no do menino e tirou o menino de lá. Ou seja, por um milagre, o menino atravessou parede com tudo e veio para fora. Aí os pais, e principalmente o pai do menino, quando viu o menino, ele gritou: fantasma! É um fantasma que está aqui. Aí ele descobriu quem fez isso? Jesus. Aí o que ele faz? Ele pega um pau
pega um porrete e vai lá para atacar em Jesus. Só que quando ele chegou para meter aquele pau em Jesus Cristo, diz a escritura, diz a heresia, diz o texto bíblico, ou não, que Jesus pegou e pulou, deu um salto de uma montanha para outra. Aí os meninos vendo aquilo, uau, Jesus pulou daqui para lá. O que os meninos fizeram? Os meninos também pularam, só que caíram, porque não tinham o mesmo poder. Aí quebraram pernas, quebraram braço, se machucaram todos. Aí o que Jesus fez? Foi lá e curou todos eles, e trouxe a cura a todos. Há um outro caso, de que Jesus estava na dele ali, fazendo uma represa, e diz que um menino pegou e passou e quebrou a represinha de Jesus. Sabe assim, aquele castelinho que uma criancinha está fazendo, ele está ali contendo uma água, e o menino foi lá e arrebentou aquilo. Porque o menino fez aquilo, o que Jesus fez? Matou o menino. Os seus pais vieram chamar a atenção, ou melhor, os pais do menino vieram chamar a atenção de José. José foi falar com Jesus. Jesus não brigou com José, mas não gostou que aquelas pessoas fizeram aquilo. Foi lá e deixou o pai, deixou todo mundo cego. Ou seja, essa é a infância que é contada. E se eu falar para vocês agora da fase adulta, que vai ter história de que Jesus Cristo, na verdade, ele não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi um simulacro. Colocaram outro lá na cruz, porque Jesus, sabe para onde que ele foi? Jesus foi para a Índia. Foi buscar conhecimento. Alguns até dizem que Jesus casou com Maria Madalena. Meus irmãos, agora preste atenção, crente, preste atenção. O que a Bíblia fala sobre Jesus? Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, versículo 55, deixa aberto aí, Mateus 13, 55, deixa eu explicar só uma coisa antes de você ler, tá? De nós lermos. Quando Jesus subiu para o templo, junto com seus pais, e se tornou um menino da lei, mesmo com 12 anos, o costume naquela época é que agora ele estava obrigado a guardar a lei, ele participava de várias coisas no templo, e segundo a tradição, agora os pais deveriam ensinar uma profissão para o filho, e Jesus teve uma profissão, tá? Jesus foi um carpinteiro. Então, o que Jesus estava fazendo nesse ínterim? O que Jesus estava fazendo nesse período aí, de 12 até 30? Olha o versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Ou seja, adquiriu também a profissão do pai. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Resumindo, sabe o que Jesus estava fazendo nesse período? Trabalhando. Como carpinteiro, a profissão do seu pai. Eu ouvi um pastor, e o pastor estava falando bem assim, gente, que honra deve ter sido assim, você de repente está numa casa que Jesus construiu, você tem uma mesa que Jesus fez, algum móvel, alguma coisa que o próprio Cristo fez. Então, Jesus não foi para a Índia, Jesus não estava fazendo nada disso, Jesus estava adquirindo conhecimento como homem, estava trabalhando e honrando os seus pais. E detalhe, diante de tudo isso, que foi até uma parte que eu não li aqui, mas eu lerei agora, volte lá para Lucas capítulo de número 2, o versículo 51 diz assim: e desceu eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, mesmo sabendo que eu tenho que estar na casa dos meus pais, e os pais humanos não entendendo isso, o que diz a palavra? Que ele foi submisso.
humilde. Ele vai para a casa dos seus pais em respeito, em honra a eles. Irmãos, eu concluo essa história com as seguintes aplicações. Jesus era homem. Nós também somos seres humanos. Jesus dependeu do Espírito. Nós também devemos depender do Espírito. Jesus dependeu da palavra do Espírito. Nós também devemos depender da palavra do Espírito. Ou seja, se Jesus fez isso, por que nós não vamos fazer? Jesus, preste muita atenção, Jesus ele cumpre cabalmente, piamente, o Salmo de número 1. A gente tem a tendência de pensar que o Salmo de número 1 é uma dicotomia entre os justos e os ímpios. O que anda segundo a lei e aqueles que não andam. Não é isso. O Salmo de número 1, ele é colocado no saltério, justamente para apresentar o Messias. É o Messias que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É Cristo Jesus que faz isso. Então, Jesus Cristo sempre meditou na palavra, Jesus Cristo sempre dependeu do Espírito, Jesus Cristo mesmo sendo Deus, mas como homem, ele orou, e nós temos que fazer isso. Nós temos que seguir o exemplo do nosso Senhor. E mais uma coisa, nem todo tipo de discussão é algo que é inválido. Existem coisas que não prestam. Ficar discutindo teologicamente simplesmente para mostrar o quanto que sabe, para se colocar como um arrogante. Mas, irmãos, existem alguns momentos que a discussão ela é válida. Jesus estava discutindo no sentido de aprender, de ouvir, de interpelar. Então faça o mesmo. Busque recursos, converse, dialogue, questione. Você tem que aprender, você tem que saber mais do Senhor. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então busque mais e mais a presença do nosso Deus. E aos pais, aqui eu termino. Eu acredito que isso aqui é um soco no nosso estômago, mas ao mesmo tempo é uma dádiva de Deus. Que exemplo de José e Maria, que exemplo, ensinando a palavra. Quantos cultos domésticos já deve ter ocorrido, quantos momentos, Jesus ali no colo de Maria, e Maria de repente colocando Jesus para dormir, mas cantando um salmo para ele, citando uma passagem bíblica para Jesus. Isso mostra a minha e a sua responsabilidade na educação dos nossos filhos acerca de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus crescia em graça e em conhecimento. Semana que vem a gente vai ver outras coisas dessa série, que eu julgo ser uma série maravilhosa, porque está falando daquele que é digno de todo louvor. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida de Jesus, o homem que também é Deus, o homem que nos deu grande exemplo. Obrigado, meu Senhor, porque ele tinha que ser Deus para nos salvar, ele tinha que ser homem para morrer, ele tinha que ser Deus para ressuscitar, mas ele tinha que ser homem para que a tua ira caísse sobre ele. Obrigado que de forma perfeita, sendo Deus e sendo homem, ele faz a mediação entre o Senhor e nós. Obrigado porque sendo homem, ele leva sobre si a condenação que pairava sobre as nossas vidas. E podemos dizer hoje que nenhuma condenação existe mais para nós que estamos unidos a ele por causa dos méritos dele. Oh Deus amado, muito obrigado pela sabedoria, pelo conhecimento, pela obra do teu Espírito que é realizado em nós. Ao Senhor toda a glória, hoje e eternamente. Amém. Vamos responder.